Boa noite. O projeto de lei estava pronto e já poderia estar sendo apreciado na Câmara em Brasília. Mas o autor do projeto, o deputado Nilson Leitão, do PSDB, recuou. As propostas por ele apresentadas, alterando leis trabalhistas específicas para o homem do campo, repercutiram tão mal, mas tão mal, que ele preferiu recolher o texto para fazer alterações. Entre outras coisas, a proposta do deputado, como foi apresentada, abre brechas para uma remuneração que não seja em dinheiro, aumenta para até 12 horas diárias a jornada de trabalho e permite até 18 dias de trabalho sem descanso semanal. A expectativa é que a apreciação do projeto pela Comissão Especial da Câmara, com mudanças ou não no texto original, comece em setembro. Mas essa discussão aqui no Opinião Pernambuco começa agora. Participam do nosso programa Débora Tito, procuradora do Ministério Público do Trabalho, Ana Paula Albuquerque, assessora da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, FETAP, e ainda o sociólogo Anatólio Julião. Lembramos que o sinal da TVU agora é digital. Para acessar, você deve sintonizar novamente os canais na sua TV. O canal digital da TVU é o 11.1. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria começar fazendo uma ressalva, porque o deputado Nilson Leitão deu declarações dizendo que o projeto de lei estava sendo mal interpretado, e aí principalmente pela imprensa. E que ele em nenhum momento sugeria que o salário do trabalhador rural pudesse ser pago de outra forma que não em dinheiro. Aí, eu queria trazer aqui alguns pontos que são colocados no projeto ao pé da letra. Abre aspas, quando ele vai definir o que é o trabalho rural, abre aspas, ele fala que a remuneração pode ser em dinheiro ou de qualquer espécie, fecha aspas. Quando ele se refere aos descontos em alimentação e moradia, são 20% de desconto no salário, abre aspas, pela ocupação da morada, e de 25%, abre aspas, pelo fornecimento de alimentação sadia e farta, atendidos os preços vigentes na região, fecha aspas. Procuradora, esse projeto foi ou está sendo mal interpretado, ou sim, ele abre brecha para que parte do salário do trabalhador rural seja pago com moradia e comida? Sem dúvida nenhuma, ele abre brechas. Primeiro, a gente precisa trazer um histórico. O trabalhador rural, ele já foi muito, muito vilipendiado da legislação. Tanto que no caput da Constituição, no artigo 7º, é bom a gente resgatar isso. Está dizendo, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Porque até então, os rurícolas já tinham muito menos direitos, já viviam numa informalidade muito maior e já viviam com o traço escravocrata da época que a escravidão era legal. Então, a escravidão nunca foi justa, mas já foi legal. E o rurícola no Brasil sempre viveu com esse traço. 88 mudou, desagradou, e esse projeto de lei não foca no trabalhador. Então, não se trata de uma interpretação exagerada de quem é da área trabalhista ou de quem estuda o meio rural. É realmente dar brecha para essa interpretação, porque fala explicitamente qualquer espécie de remuneração. Então, ao colocar isso numa lei que, diga-se de passagem, está muitíssimo mal feita, tem trechos que você fica sem saber se foi uma pessoa da área jurídica que fez. Você fica realmente desconfiado que forças estão por trás. E além dessas questões que são mais notórias para o público, porque você trabalhar por moradia e por alimentação é escravidão. É até mais do que servidão. Porque na servidão você ainda pegava ali um pouquinho do plantio. Aqui é realmente escravidão. Existem ainda perversidades e maldades muito sutis no projeto que passam ao largo do grande público. Então, eu tenho certeza que o deputado ele recuou porque
causou um impacto gigantesco. Isso que não é uma mera impressão, é realmente uma verdade você colocar na legislação e deixar aberto desse jeito para o histórico que o rural já tem no Brasil e ainda por todas as maldades que a gente vai conversar isso ao longo. Eu acho que é importante aqui a gente falar dessas coisas mais graves, que são a escravidão contemporânea, mas também aquelas sutilezas que vão amarrar as mãos da fiscalização, as mãos do Ministério Público, dos próprios sindicatos no momento das negociações coletivas. Então, além de ser evidente que vai dar margem a esse tipo de pagamento em comida, em moradia, além do que vai evitar que a fiscalização chegue. Então, o pacote de maldades ele vai além, porque ele vai além do explícito e amarra quem pode ir atrás. A gente volta daqui a pouco para detalhar outros pontos do projeto. Eu queria agora saber de você o seguinte: como é que as entidades representativas dos trabalhadores do campo estão se organizando ou pretendendo se organizar, estão se mobilizando para enfrentar esse projeto de lei? Boa noite a todos. As entidades, como não têm o poder de lei, elas se organizam através de mobilizações. Né? E a história do movimento sindical rural, da FETAP, todos devem ter conhecimento, que ao longo dos seus 50 anos foi de ocupações, mobilizações, em toda e qualquer ameaça à nossa categoria, né? Classe trabalhadora rural. E, neste momento, nós temos feito várias mobilizações, paradeiros, assembleia com os trabalhadores. Estamos levando essas informações para o campo e tivemos junto com a greve geral do dia 28. Estamos junto com as centrais sindicais para um próximo paradeiro, se for o caso. E neste momento, agora a partir da próxima semana, estamos também indo a Brasília. Está saindo delegações de todos os estados do Brasil com trabalhadores rurais, assalariados e agricultores, todos estão impactados, para reivindicar, ocupar, fazer o que for necessário para barrar esse pacote de malvadeza. Anatólio, o autor do projeto, ele diz que essas propostas têm como objetivo modernizar as relações de trabalho no campo. Eu te pergunto se, ao contrário disso, essas medidas, se aplicadas, não nos levariam para um passado brasileiro de muita vulnerabilidade para o trabalhador rural. E se você concordar com isso, que passado é esse? Para onde é que a gente vai se esse projeto de lei for aprovado? Pois não, boa noite, Estela, boa noite aos meus colegas aqui de debate e aos nossos telespectadores. Veja bem, Estela, essa questão da modernização está sendo utilizado como um eufemismo, não apenas na questão do campo, mas também na cidade, para que nós tenhamos um retrocesso brutal nas relações de trabalho e nas relações sociais em geral. Veja você o seguinte, a consolidação das leis do trabalho, ela foi promulgada no dia 1º de maio de 1943. Quando foi ocorrer a votação no parlamento dessa nova lei, consolidando todas as leis trabalhistas existentes e inserindo algumas inovações, o parlamento era formado majoritariamente por latifundiários, por grandes latifundiários ou por seus representantes. E o Getúlio Vargas teve que negociar para poder conseguir a aprovação que a CLT fosse válida apenas para os trabalhadores urbanos. Não seriam incluídos os trabalhadores rurais. Isso gerou dois tipos de cidadãos brasileiros, né? Alguns que tinham direitos, as férias remuneradas, o descanso semanal, enfim, a aposentadoria, uma série de benefícios, enquanto que o campesinato ficou totalmente excluído disso. E isso gerou uma agitação fantástica no campo, né? Dr. Francisco Julião, que foi fundador das Ligas Camponesas, ele dizia que, a rigor, historicamente, ele não fundou liga.
A Liga foi fundada pelos próprios camponeses, no Engenho Galileia, com o nome, não é, de Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, um nome gigantesco, que depois foi transformada em Liga pela imprensa para queimar o movimento, não é? Denegrir, né? Estabelecendo um paralelo com a Liga urbana que tinha sido feita aqui pelo Partido Comunista no Bongi, no bairro do Bongi, e de onde uma das lideranças que gerou o movimento na Galileia, Zé dos Prazeres, tinha se deslocado. A experiência aqui na cidade não deu certo, mas esse quadro do partido, ele se deslocou e se inseriu ali na realidade e viu a necessidade de que os camponeses se organizassem e terminou gerando esse movimento. E precisaram de um advogado para formalizar essa sociedade. E aí procuraram o Julião. A grande preocupação era estabelecer direitos que para os trabalhadores urbanos existiam desde 1943, não é, de forma consolidada, e até antes, que não existia para o camponês. Quer dizer, não havia nenhuma diferença em termos de cidadania entre o camponês e um animal de carga da fazenda. O que você está me dizendo é que, se essas medidas forem aplicadas, a gente volta para patamares ali dessa época. Exatamente. Exatamente. E veja que a Liga, nos seus momentos de maior radicalização, não é, quando a ideia de reforma agrária na lei ou na marra se discutia, quando já a coisa estava pegando fogo, você tinha também, entre as reivindicações dos camponeses, diversas formas sutis e outras não muito sutis de exploração, como o salto da vara, que era o roubo quando o administrador fazia a virada da vara para medir o número de contas que o cidadão tinha que tirar num dia, ele jogava a vara mais para frente. E no final, a quantidade de área que o camponês tinha que limpar era muito superior. O camponês percebia, não é? Percebia. Tinha o erro do lápis, que se chamava, que era o camarada fazer as contas e sempre errar na soma. E quando o camponês, que em geral faz muito bem contas, apontava o erro, o camarada dizia, para amenizar, dizia, não, foi o erro do lápis, é o erro do lápis. Mas se transformou numa prática. Tinha o barracão, onde o camarada comprava com o vale, não é, comida, em geral, de quinta categoria, estragada na maioria das vezes, ficava vinculado e dependente do barracão para poder se alimentar. E criava uma relação de dependência em relação ao fazendeiro. E muitas outras formas de se apossar do tempo de trabalho e aumentar o ganho, não é, da fazenda. Deixa eu, sem querer lhe interromper propriamente, mas eu queria, então, você falou aí no barracão e uma maneira de manter o trabalhador ali preso naquele local de trabalho, com pouco dinheiro, porque ele ficava sendo um eterno devedor do empregador. Eu queria voltar para esse ponto do projeto que trata da questão da remuneração por moradia e também por alimentação. O projeto do deputado Nilson Leitão prevê que um desconto de até 20% por moradia, um desconto de até 25% por alimentação, o que vai totalizar 45%. Aí ele diz que a remuneração que não seja em dinheiro não pode ultrapassar esses 45%, salvo se houver, abre aspas, autorização legal ou decisão judiciária. Aqui vão duas perguntas. Se não der tempo para responder as duas, a gente joga para o próximo bloco. Se esse salvo aqui não abre brecha para que a remuneração do trabalhador rural seja praticamente na sua integralidade feita com moradia e alimento, e o que justificaria uma autorização legal para se permitir uma coisa dessas? Aí a gente tem que fazer um esclarecimento. A lei anterior, a 5893, já previa isso e já havia uma mudança jurisprudencial de considerar inconstitucional esse artigo por conta do artigo 7º da Constituição, que é de 88.
Então, o que é que esse projeto na malvadeza fez? Repetiu um artigo de uma lei antiga que a Constituição já tinha tornado inconstitucional e valida após Constituição. Então, já é o legislador aí na maldade, tentando restabelecer uma coisa que não é possível. Mas o que eu acho pior do que a autorização legal ou legislativa eu só posso supor que eles querem mais maldade. E que se a gente realmente não reagir, como houve uma reação na reforma trabalhista com a greve, já caíram alguns pontos, vai vir mais. Como a gente reagiu, ele recolheu. Então, eu imagino que por autorização legislativa seja isso. Por autorização judicial, eu poderia dizer que eu, como Ministério Público, vou entrar com a ação e a Justiça vai dar. Mas eles amarram tanto a fiscalização aqui, e é isso que eu estava dizendo das sutilezas, porque eles estão diminuindo direitos, mitigando direitos e estão, em paralelo, amarrando a fiscalização. Existe um artigo dizendo que se o auditor fiscal chegar lá e quiser lavrar um auto de infração, não pode. Porque tem que ter uma dupla visita. Dupla visita no meio rural é você inabilitar o auto de infração. Existe também previsão de, por exemplo, na reforma trabalhista, que se houver uma previsão de acordo individual, o juiz não vai poder entrar no mérito. Então, está tudo muito bem amarrado. Então, o que eu posso supor é, autorização legislativa, o que seria isso? Seria o próprio legislador continuar no pacote de maldades, se a gente não reagir. E o judiciário poderia fazer alguma coisa, mas a gente não vai poder fazer, porque não vai chegar para a gente. Deixa eu lhe interromper, porque eu vou ter que chamar um intervalo Já? agora. Nosso intervalo é curto, a gente volta daqui a pouco, não saia daí. O tema que está sendo debatido hoje no Opinião Pernambuco é o projeto de lei que prevê mudanças nas leis trabalhistas para o trabalhador do campo. Até já. Estamos de volta. O projeto de lei que muda as condições de trabalho do homem do campo é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam Débora Tito, procuradora do Ministério Público do Trabalho, Ana Paula de Albuquerque, assessora da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, a FETAP, e ainda o sociólogo Anatólio Julião. Ana Paula, a gente no bloco anterior estava falando do ponto, talvez o ponto mais polêmico do projeto, que é a questão da remuneração do trabalhador rural, a forma como ela pode se dar, mas existem outros pontos também muito polêmicos. Tem um que fala que o deslocamento do trabalhador rural, ida e volta para o local de trabalho, deixa de contar agora como jornada de trabalho. Eu pergunto para você o que isso significa, considerando as condições de locomoção do trabalhador rural brasileiro de um modo geral. Porque eu fico imaginando que, em alguns casos, são deslocamentos de horas. Ele passa muitas horas se locomovendo até para chegar no local de trabalho e em condições precárias de locomoção. Estou imaginando eu. Eu vou pedir para que você ateste essas condições de mobilidade do trabalhador rural e o que esse ponto do projeto significa, ou poderá significar. Então, a gente costuma dizer que o trabalho, o local, o campo, o meio rural, ele já é muito penoso e carente de várias coisas, políticas públicas, transporte. E isso reflete diretamente neste trabalho assalariado no campo. Você tirar o transporte de um trabalhador ou não pagar esse tempo à disposição, porque tem duas coisas aí. Tem o tempo que eu me desloco e tem o tempo também que eu fico à disposição da empresa esperando esse transporte sair. E isso tem sido alvo de várias reclamações trabalhistas, reclamações, pedidos de audiência no Ministério Público, no Ministério do Trabalho. Já tem algumas resoluções aí a nível nacional da Justiça, que a classe patronal consegue avançar nessa questão que a gente chama da hora itinere, que é esse tempo do percurso ou o tempo à disposição. E, por outro lado, você também não tem um transporte. Como é que seria o transporte desse trabalhador? Ele ia passar um dia andando para chegar no trabalho? É muito complicado. Como a doutora Débora coloca, é um pacote de malvadezas. Eu penso até que essas pessoas eles nem são humanos, né? Para estar propondo uma coisa dessa. Anatólio, você falou ali
da legislação trabalhista da época de Getúlio Vargas, o trabalhador do campo, naquele momento, fora desses direitos, o surgimento das ligas camponesas por conta de situações tão precárias que os trabalhadores tiveram que se organizar para reivindicar esses direitos. Eu pergunto para você agora, como observador dessa questão do campo, se esse projeto de lei, se ele passa, se ele é aplicado, se a gente criaria também, em pouco tempo, um cenário explosivo no campo. Eu, sinceramente, acredito. Veja você, o momento político pré-golpe de 64, ele balançou o mundo. O mundo ficou olhando para o Nordeste. Né, pela radicalização, pelo grau de organização das massas, pelo número de camponeses engajados, né, e pela presença da Revolução Cubana, que tinha acabado de ocorrer e que jogou mais um elemento de agitação nisso tudo. Tanto é assim que Kennedy mandou o irmão vir aqui, ele foi a Galileia, visitou os camponeses, inclusive chegou a doar lá um gerador que está até hoje lá no pequeno museu que os galileus mantêm. E correram para fazer a Aliança para o Progresso para tentar abafar esse movimento, o que não foi conseguido. E veja você que quando ocorre o golpe militar, apesar de toda a violência que foi jogada contra os camponeses, a desorganização total do movimento sindical, a prisão de lideranças, o assassinato de camponeses, não é, que lideravam esses movimentos nos diversos municípios, nos diversos estados, a ditadura militar, nas suas primeiras medidas, introduziu o Estatuto do Campo. Quer dizer, trazendo, de certa forma, o reconhecimento de que nós temos que acabar com esse movimento, porque aqui não pode acontecer uma nova Cuba. Mas nós não podemos ser tão, digamos, obtusos de não perceber o que foi que gerou tudo isso. E eles introduziram algumas modificações e a CLT foi estendida ao homem do campo. Um dos objetivos desse projeto de lei está estabelecido, voltar à situação de 43, antes de 43. Quer dizer, faz uma CLT, mas não se aplica aos trabalhadores do campo. O que eles pretendem realmente é isso. Darcy dizia que a nossa elite é das mais obtusas, eu considero a mais obtusa, Darcy Ribeiro. Ele definia isso, que o grande problema do Brasil é que a elite é de tal forma ignorante, de tal forma bruta, de tal forma incapaz de ter qualquer sensibilidade, que eles estão querendo simplesmente retroagir o Brasil a antes de 1950, antes da organização do movimento camponês, em forma de ligas e, posteriormente, nos sindicatos rurais. Querem fazer com que o país, como se o país não tivesse passado por um processo de evolução, não tivéssemos internet, não tivéssemos redes sociais, não tivéssemos meios de comunicação com grande rapidez. E tudo isso, se for implantado, vai descambar para o que era comum e ainda continua sendo comum no campo do Brasil, que é a presença do capanga e a violência para resolver os problemas lá dentro. Porque mesmo que tenha a justiça do trabalho, a gente está cansado de ver os assassinatos de lideranças. Até de uma norte-americana, Dorothy Stank, que foi baleada tranquilamente, no meio lá da mata, porque se aliou a um movimento de camponeses lá. Então, nós temos que saber, a elite brasileira tem que saber, que está plantando pólvora em todo canto. Não é isso estoura em algum momento. Procuradora, além desses pontos que a gente já tocou neles aqui, a questão do salário, a questão de uma jornada diária de até 12 horas, 18 dias ininterruptos assim, de trabalho, sim, sem folga semanal, férias não obrigatórias para o trabalhador que morar lá na propriedade, no local, sei lá, onde ele trabalha. Além desses pontos, que são os mais gritantes, que outros poderiam ser destacados nesse projeto de lei? Para mim, ele começa de forma péssima, que é assim como o sociólogo falou, que é dizendo não se aplica a CLT, e termina de forma horrível, que é dizendo está revogada a NR31. O que é a NR31 do Ministério do Trabalho e Emprego? A NR31 é aquela legislação
técnica, que os auditores, que foi uma construção tripartite, não saiu da cabeça de um procurador, não saiu da cabeça do auditor, foi discutida com a bancada empregadora e com a bancada empregada, com as organizações sociais. E assim foi redigida em 2005, porque é engraçado que a justificativa do PL fala em modernização, e fala da CLT e fala da lei da década de 70. Ora, a NR31 tem 15 páginas e é de 2005, e foi uma construção tripartite. E esse projeto, ele termina dizendo, revogam-se as disposições da NR31. Gente, NR31 é uma norma que dizia água potável. Aqui está dizendo água potável. O que é que eles fizeram? Eles pegaram a NR31, deram uma reproduzida nessa lei de forma muito capenga e retiraram do pacote de malvadezas subliminar, porque você falou do pacote de malvadezas evidente, que toda a sociedade vai ver, mas existe um pacote de malvadezas que quem é do jurídico e quem é da área técnica observa, meu Deus, eles estão destruindo as normas de meio ambiente e do trabalho. Do tipo o trabalhador que lida com agrotóxico, ele vai ter que ele mesmo descontaminar a sua roupa. O equipamento de proteção está sendo mitigado. Vários capítulos que falam do meio ambiente de trabalho rural, que já é inóspito, que já é difícil, foram retirados. Então, além de tudo isso que é evidente, está tendo um assinte a uma norma que buscava dar uma superioridade jurídica melhor ao rurícola, que sempre foi da informalidade, que sempre foi um cidadão de segunda categoria. E essa NR31, digamos, era o que dava uma baliza, era o que dava uma salvaguarda. E não saiu da cabeça de ninguém que era coitadinho camponês, que já é outra falácia, né? Quando essas reformas dizem que o trabalhador ele é excessivamente tutelado, a legislação brasileira trata o trabalhador como incapaz, não. Basta você ler a justificativa desse projeto, que é aumento de lucro e redução de custos. E quando vai falar do trabalhador, fala de geração de empregos, que a gente vê que não é nada disso. Que a norma brasileira, essas normas, elas não foram pensadas na saúde do trabalhador. Elas foram pensadas na saúde do capital. Então, o que eu acho de mais grave, além desse pacote de maldade que está todo mundo aí vendo, e é o meu medo e é o meu apelo, é que, por conta de alguma manobra política, eles tirem essas coisas mais graves, que são dizer que não pode mais moradia, dizer que não pode a jornada intermitente, tirar a jornada 12 por 36 no campo, pode jornada 12... Isso é evidente que não pode, uma pessoa não carvoaria estar trabalhando 12 horas. Claro que não pode. Mas o meu grande medo é que esse projeto ele não seja totalmente soterrado, porque nas sutilezas técnicas ele traz um desmonte das normas regulamentadoras que protegem o trabalhador. Ou seja, seriam excluídas essas medidas de meio ambiente do trabalho com luz neon, e ficariam aquelas mais discretas, mais subliminares e que são tão perversas quanto? Eu arrisco dizer que são até mais perversas, porque o deputado ele recolheu esse projeto, não foi por causa da NR31. As pessoas nem sabem da NR31. E é uma coisa que eu me emociono, porque a minha área de pesquisa, que é trabalho escravo, que é no meio ambiente rural. Ele recolheu por causa dessa grita da sociedade, que bom que houve essa grita. Mas é importante que a gente não arrefeça, porque existem coisas piores, então esse projeto ele tem que ser totalmente descartado. Ele não pode ser como da reforma trabalhista, que pissaram uma coisa ali ou outra depois da greve geral, porque eu já ouvi isso. Ele tem que realmente ser totalmente descartado. As entidades representativas dos trabalhadores rurais têm consciência do projeto. Você falou que estão se organizando em mobilizações e tal. Mas o trabalhador rural, o que está mais distante, o que não está vinculado, de alguma forma, a essas entidades representativas, ele tem noção do que está por vir se esse projeto de lei for aprovado? Olha, o capitalismo tem isso, né? Antigamente, a gente tinha o trabalhador que morava naquela região onde ele trabalha. Hoje, você tem muito trabalhador que vem de vários lugares do país. Ele vem de outros estados, ele vem de outras regiões aqui do estado. E até para você chegar nesse trabalhador é difícil. Mas como é que ele tem essa informação? O sindicato. O sindicato é o instrumento que ele, diariamente, ou vai ao trabalhador, ou o trabalhador sempre está no sindicato para encaminhar alguma coisa. E é através desses sindicatos que a gente está fazendo essa formação, essa informação nesse momento, levando essas notícias através de panfletos, programas de rádio, fazendo assembleias. É uma forma desse trabalhador saber o que é que está acontecendo. Eles mesmos perguntam, né, ao dirigente sindical, o que é isso, como é que vai ser isso, e agora, como é que vai ficar o nosso dia a dia? Eles ligam, hoje com a questão da comunicação, eu recebo ligações, eu digo que minha sala é uma delegacia de polícia, porque
meu número todo mundo tem, e eles ligam, olha, como é que vai ficar agora? Tem a liberdade também de ligar para o Ministério do Trabalho. Ou seja, é uma outra configuração nessa questão da rearrumação dos locais de trabalho, nesse cenário capitalista, mas o trabalhador ele não está desprovido de total informação. Hoje ele tem acesso ao jornal, ele tem os meios de comunicação e a gente faz esse trabalho de chegar. Veja, e quando a gente trabalha por safra e vem trabalhadores, tem uma determinada época do ano que vem muitos trabalhadores de outros locais. E aí é nessa época que a gente procura fazer uma chamada que a FETAP criou, é a tal da Patrulha Rural, que é um momento que a gente junta vários sindicatos para visitar determinados grupos de trabalhadores nesse período de safra, que são muitos. E aí, para você chegar a ele só com o sindicato local ou só a FETAP, não dá conta. Então, a gente monta uma patrulha mesmo e vai para conversar, para ver o que é que está sendo descumprido, para, em outro momento, fazer a denúncia aos órgãos de fiscalização. Anatólio, eu vou te fazer uma pergunta, não sei se vai dar tempo de você responder, se não der, o diretor do programa vai me avisar, mas a pergunta é a seguinte: vamos juntar aí essas possibilidades. Aumento de jornada de até 12 horas por dia, 18 dias de trabalho sem descanso semanal e eliminação das férias. As férias não são obrigatórias. Se você juntar tudo, isso pode impactar a média de vida do trabalhador rural? Claro, sobretudo se a gente fizer a ponte entre essa perspectiva, não é, de alteração das relações de trabalho no campo e as novas regras da aposentadoria, que são simplesmente massacrantes para o trabalhador rural. Ele não aposenta. Não é? Porque se o trabalhador rural se acaba antes do tempo, se acaba mesmo, porque o trabalho é rude demais. Não é? Trabalha na chuva, trabalha de noite, tem que sair para aguar as plantas. Eu convivo ali com os plantadores de inhame de Bonito, não é? Porque eu tenho lá um pequeno sítio, converso muito com eles, visito, percorro ali a área, e eles não têm hora, eles têm que sair de madrugada para ligar a bomba, porque é o horário em que o depósito de água que eles têm, às vezes por gravidade, enche. Enfim, é um ritmo de vida completamente alucinante. E com o tempo de recolhimento, não é? De pagamento das prestações à Previdência, e uma idade abusiva para a aposentadoria. Então, você impõe condições medievais, vamos voltar aqui, não é? A época da servidão ou da escravatura, não é? Cheia dessas cascas de banana que a legislação termina permitindo, e digamos assim, uma espécie de direito consuetudinário, o direito do dia a dia que vai se estabelecendo nas diversas regiões. Não é? Não, aqui é assim, aqui se paga assim, aqui se faz assim. Termina levando as pessoas como se aquilo fosse realmente uma lei natural ou uma lei estabelecida. Não esqueçamos que na época das ligas existia o cambão. Não é? O cambão, o camarada tinha que dar um dia de trabalho na terra do patrão, na terra do fazendeiro, de graça. Que além de ser um ato de escravidão, ou de servidão, era humilhante demais. O camarada ia humilhado, porque ele se sentia, botava a enxada no ombro para ir lá trabalhar no eito, não é, do patrão. Vou lhe interromper, porque a gente precisa fazer um novo intervalo. O nosso intervalo é curto, você sabe, e o tema que está sendo debatido hoje aqui no Opinião Pernambuco é o projeto de lei que prevê mudanças nas relações trabalhistas para o homem do campo. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o projeto do deputado Nilson Leitão, do PSDB, sugerindo mudanças nas leis trabalhistas específicas para os trabalhadores rurais. Participam do debate Débora Tito, procuradora do Ministério Público do Trabalho, Ana Paula Albuquerque, assessora da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, a FETAP, e ainda
o sociólogo Anatólio Julião. Lembramos que o sinal da TVU agora é digital. Para acessar, você deve sintonizar novamente os canais da sua TV e o canal digital da TVU é o 11.1. Procuradora, eu quero voltar. Teve um momento aí da sua fala que veio a questão da precarização, da fiscalização ou da tentativa de impedimento da fiscalização das condições de trabalho desse homem do campo. Eu quero voltar lá para aquele ponto inicial da nossa conversa, que é pagamento com alimentação e moradia. Aí, o texto do projeto fala, no que trata da alimentação, ele diz fornecimento de alimentação sadia e farta, atendidos os preços vigentes na região. Vamos considerar aí o vasto campo brasileiro, né? Lugares muito distantes e, às vezes, de acesso muito precário. Quem vai fiscalizar a quantidade e a qualidade dessa comida que está sendo fornecida como salário? O feitor, o capanga. Desculpa a brincadeira. Quem vai fiscalizar se os preços que estão sendo imaginados para serem descontados no salário correspondem a uma realidade? Essa fiscalização, do jeito que o PL está propondo, vai ser praticamente impossível. Por quê? Do jeito que o PL está dizendo, o auditor que vai agir por denúncia, no meio inóspito e de isolamento geográfico, com dificuldade de locomoção que já é o meio rural, quando ele chegar numa fiscalização e ele detectar, por exemplo, que há um sistema de barracão e que os produtos são vendidos mais caro, que esse salário in natura não está sendo pago com comida tão farta assim, ele sequer vai poder autuar. Ele vai chegar para o empregador e vai dizer: olhe, corrija as irregularidades, que se eu voltar aqui numa segunda visita e tiver assim ainda feio, viu, menino pequeno, aí eu vou lhe autuar. Está dito isso aqui no projeto. Então, essa pergunta eu brinquei dizendo que vai ser o próprio feitor, porque, na verdade, o que o projeto intenta é isso. É que o empregador fique com todas as rédeas e dite como vai ser, inclusive a parte legislativa. Porque quando a gente fala do negociado sobre o legislado, isso que todo mundo fala, mas já é assim na Constituição. Já é assim na Constituição para melhorar e não para piorar. E nesse projeto rural, ele diz que já é assim, vai ser assim, e que em jornada pode ser acordo individual. Gente, acordo individual já é difícil do empregado, um autoempregado com uma empresa, imagina do Murícola, com o seu empregador. Então, na verdade, essa fiscalização, do jeito que está aqui, vai ser feita pelo próprio empregador e nos moldes em que eles estão expressamente, porque eu não estou dizendo isso, quem quiser pode ler o projeto, está dito no projeto, que a intenção é a modernização, e aí coloca uma lei pior que 1940 e tira a NR31, que era de 2005, e redução de gastos e aumento dos lucros. Isso está dito na justificativa. Então, se você alia tudo isso com uma legislação que tem um sistema totalmente solto e que ainda diz que a fiscalização do trabalho não pode autuar, só pode autuar numa revisitação depois de dar uma chance para o empregador, a situação vai ser: daqui a pouco vai ter Cambão parte 2. Então, a gente realmente precisa refutar todo o projeto, não apenas essa parte dos 40%. E outra coisa que é importante esclarecer: o salário in natura, ele é vedado. O que é o salário in natura? É você pagar para o trabalhador só em objetos. Quando a gente encontra isso, e aconteceu aqui em 2012, em Água Preta, no engenho, a gente resgata as pessoas por condições análogas a de escravo. Então, o PL está permitindo que o empregador faça coisas que geram resgate. Então, não poderia nem esses 45% mais, a gente considera que é inconstitucional, com base no artigo 7º da Constituição, e ainda que pudesse, não pode ser todo o pagamento in natura. O trabalhador tem que pegar nesse dinheiro. E quem vai fazer essa fiscalização? A própria empresa? Com esses padrões de impunidade, porque ela vai saber que está impune, porque se o auditor chega e diz, ela está dizendo que ele não pode autuar, e ele só vai poder autuar numa segunda vez, no mínimo, o empregador vai melhorar a comida. Gente, no mínimo. Resumo da ópera. O que vocês estão dizendo aqui é o seguinte: esse projeto, ele torna legal condições de trabalho que hoje são consideradas análogas à escravidão. Exatamente. Isso. Exatamente. Veja você, quando eu vejo um cidadão feito Steinbrück, né, que deve ter pelo menos o 2º grau,
urbano, dono de siderúrgica, falando que o trabalhador deveria, com a mão, comer um sanduíche, não é? E com a outra continuar operando a máquina, com 15 minutos para fazer isso. Eu imagino que um latifundiário bronco desse do interior brabo faria em cima de seus trabalhadores. Eles já fazem normalmente. Eles vivem violando a legislação atual, que proíbe uma série de coisas, e eles estão fazendo. Eles são violentos contra a fiscalização do trabalho. Não é? Quantos casos de assassinato de fiscais do trabalho nós não acompanhamos aí, quando vão fiscalizar uma fazenda e o camarada simplesmente manda matar ou ele mesmo mata. E fica por isso mesmo. Não é? Os processos então rolam 300 anos aí, pronto. Então, é uma legislação que está sendo preparada para ser violada. É uma legislação que está sendo feita para se aproximar realmente desse trabalho de servidão no campo. O que me preocupa é que eu entendo isso absolutamente inviável. Isso não será concretizado por um caminho ou por outro. Ou porque abram os olhos de repente e impeçam e façam as correções necessárias, não é? Ou no mínimo mantenham a legislação atual, certo? Ou o próprio campesinato, que vai se... Porque a questão da informação, ela chega de forma concreta para o camponês quando ele recebe a pancada, não é? Não é informação, às vezes não é nem um agitador, nem um agente político, nem o próprio sindicato, às vezes não é o elemento. O camarada desperta quando pisam no pé dele, quando arrancam a unha do pé dele, quando ele não consegue se alimentar com a família. Então aí ele começa a pensar em formas de reagir, começa a se organizar e começa também a partir para a ignorância, não é? Porque não tem nada mais violento que uma massa rebelada. Eu, de minha parte... Então, Desculpa interromper. Então, assim, eu penso que esse processo, ele de uma forma ou de outra será impedido, não é? O que nos preocupa é ver a elite brasileira não ter a clareza suficiente para, digamos assim, evitar estar semeando ventos, porque colherão tempestades, é inevitável. Eu, de minha parte, eu gosto muito de dizer isso nas palestras que eu dou, porque às vezes os advogados, principalmente com a reforma trabalhista, fazem, mas e agora? Eu disse, eu não vou mudar a minha atuação. Se passar essa reforma trabalhista como está, e se passar essa reforma trabalhista rural, eu vou continuar atuando com base no que direito a gente chama controle difuso de constitucionalidade. O que é o controle difuso de constitucionalidade? É eu, na minha base de atuação, considerar inconstitucional. Eu considero inconstitucional vários artigos da reforma trabalhista e considero inconstitucional a maioria esmagadora dos artigos dessa reforma. Então, eu, como Ministério Público, a gente está conversando sobre isso. Momentos de crise, a gente tem que ser um pouco criativo, né, Ana? Hoje mesmo, engraçado, hoje mesmo a gente estava discutindo com a usina e com os sindicatos e terminou a audiência, o dono da usina levantou e ficou batendo papo com o sindicato. Gente, isso aqui é bom, isso aqui é bonito, isso aqui é importante, a gente não pode perder isso, não. Então, assim, eu, de minha parte, eu vou dizer que tudo isso aqui é inconstitucional e vou manter minha atuação incólume. Não vou considerar. Meu impedimento vai ser... Então, só um uma adendo. forma de resistência. Esse projeto todo que estão colocado, isso já está impactando. A gente se organiza, o movimento sindical, com duas áreas onde agrega mais trabalhador rural, em duas convenções coletivas aqui no estado, que é a da fruta, no Vale, e agora aqui a da cana. E a gente já está vendo como é que vai ser essa convenção, porque a gente já tem dificuldade de renovar ela. São 37 anos na Zona da Mata e 23 anos no Vale, com muita luta. Toda negociação vai até de madrugada, vários dias, a gente tem que parar trabalhador para conseguir alguma coisa. Com isso aqui é a faca e o queijo, isso vai impactar muito. Agora, vai dificultar muito o nosso trabalho. A gente está super preocupado com isso. Tem alguma coisa nesse projeto de lei que seja razoável? As únicas coisas razoáveis é porque o que é que eles fizeram? Nesse pacote de maldade subliminar que eu falei, discreto, eles pegaram várias normas da NR31, essa norma que eu falei, que no final estão dizendo revoga-se, e reproduziram. E engraçado que eles fizeram de forma tão pueril, tão rasa, que eles estão tecendo detalhes como qual é a medida que tem que ter a cama no alojamento tal, 90 por 90. Gente, isso não é tema de lei, isso é tema de regulamento. Então, o que tem de bom... Na verdade, é para dar um cala-boca. Até nisso eles souberam fazer. Porque eles vão chegar aqui em vários artigos que vão falar de meio ambiente específico, da aplicação de agrotóxico, ou de outros setores que falam de SESM, de CIPA-TR, que são as comissões internas de prevenção de acidentes. Eles reproduziram uma parte, digamos, incontroversíssima da NR31 para dizer, aqui que eu sou legal também. Mas até isso, para mim, é perversidade, porque eles tiraram algumas coisas. Então, você vê que tem o capítulo do agrotóxico, e quando você vê, está faltando a linha
dizendo que tem que ser descontaminada a roupa. Aí tem uma linha dizendo, será disponível ao trabalhador um local para ele descontaminar. Então o trabalhador trabalhou com agrotóxico o dia todo 12 horas. e ele mesmo vai ter que descontaminar a própria roupa. Então o que tem de bom, na verdade, é uma reprodução da ANR que eles estão revogando. Que expectativa vocês guardam? Se eu entendi bem, Anatólio não acredita que o projeto seja aprovado. Mas que expectativa vocês guardam em relação à aprovação ou não desse projeto, que vai começar a ser analisado por uma comissão especial da Câmara em setembro? Veja, eu não duvido que seja aprovado. Um parlamento que fez um impeachment nas condições em que foi feito. Um parlamento que está discutindo uma reforma trabalhista nos termos dessa atual reforma trabalhista. Não é? E a previdenciária é capaz de qualquer sujeira. E vem ambiental aí. Não é? Basta saber quanto é que liberam, quanto é que pagam. Agora estão falando de 6 bilhões para cada deputado para aprovar a Previdência. Não é? Então, eles são capazes de tudo. É uma canalha realmente inaudita que está ali. A enorme maioria. Pode ser que um ou outro deputado se salve. De maneira que não é que eu não acredite que não passe. Eu não acredito que ela seja viável e que ela seja benéfica para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. Eu acho que, pelo contrário, se ela for aprovada, ela vai encurtar distâncias, porque o processo será radicalizado no campo, não tem dúvida. Quanto mais você aperta, maior é a reação das pessoas. Elas tendem a se organizar, elas tendem a protestar, tendem a agir de forma, às vezes, até fora de controle. Então, eu não acredito que o Brasil vá se desenvolver e vá ter um futuro brilhante por esses caminhos que nos estão obrigando a transitar. É o caminho do atraso, é o caminho do obscurantismo. A coisa não vai por aí. Não é? Nós vemos os países mais desenvolvidos do mundo reduzindo jornada de trabalho. Nós vemos os países mais desenvolvidos, digamos assim, fechando cadeia porque não tem preso. Tem escassez de preso. Eu li há pouco um artigo dizendo que a Suécia está importando lixo para poder manter funcionando suas usinas de reciclagem, porque eles não têm mais lixo, não conseguem produzir lixo suficiente para manter as usinas funcionando. Nós temos que pensar nisso. Você entra numa política de ecologia, de proteção ao meio ambiente, pega o jornal e vê aí, Temer vai entregar uma área gigante para a exploração de ouro. Temer, da Amazonas. Temer vai entregar uma grande área de exploração de gás do Amazonas, estimulando o desmatamento, estimulando a poluição do rio. Enfim, se a gente for transitar, eu não tenho por que acreditar que o resultado vai ser bom. A gente tem pouquíssimo tempo para terminar, coisa de 1 minuto e meio. Eu queria que vocês me dissessem que expectativa vocês guardam em relação à aprovação ou não desse projeto de lei. Então, do mesmo jeito que no passado, com tão poucas condições, até de organização, a gente teve as ligas camponesas, a greve de 79 aqui em São Lourenço da Mata, não vai demorar que quando o trabalhador sentir na sua pele, vai haver outra revolução, muita coisa vai mudar. Eles podem até passar esse projeto, mas a sociedade, os trabalhadores, a gente não vai ficar como está. Vou ter que terminar sim ou não? Acha que o projeto é aprovado ou não? Eu acho que esse não, da reforma trabalhista normal, sim. Boa noite. Muito obrigada por terem vindo hoje ao Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada até agora pela companhia e o Opinião Pernambuco volta amanhã.